Os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês em Ageu capítulo 2. E hoje nós vamos considerar o primeiro verso do capítulo 2 até o verso 9. Ageu capítulo 2, do 1 ao 9. Muito fácil de achar Ageu. Você achou em Mateus, você volta um pouquinho no Novo Testamento, né? Em Malaquias, Zacarias, Ageu. Vou esperar que todos achem. Ageu capítulo 2. Nós vamos falar hoje sobre a glória de Deus em vasos de barro, ou a glória de Deus em templos que são feios. O povo de Deus havia construído um templo, mas esse templo estava um pouco feio. Então eles se entristeceram. Mas o bendito e glorioso Deus diz: a glória deste templo vai ser maior do que a glória do primeiro templo. Por mais que vocês não consigam enxergar, é exatamente isso que vai acontecer. A glória de Deus normalmente ela se manifesta em vasos de barro, vasos indignos ou templos indignos. E é isso que veremos. Todos acharam? Vamos ler o texto, ouça com atenção e com fé a leitura da palavra, que é a palavra de Deus. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu sou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu Espírito estará entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encerrarei e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Vamos mais uma vez a Deus em oração. Senhor dos exércitos, estamos diante da Tua palavra viva e poderosa. Por isso, Deus, fale conosco, nos transforme por meio da Tua palavra. Anime o Teu povo por meio da Tua palavra. Não permita, Senhor, que estejamos em tempo de frieza espiritual, mas assim como aconteceu no tempo do profeta Ageu, que por meio da Tua palavra o Teu povo seja desperto a fazer a Tua obra, porque a obra é Tua, Senhor. Então queremos ver a Tua glória. Então queremos somente que o Teu santo nome seja exaltado. Obrigado, Jesus, pela Tua santa palavra, que fale conosco, é o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, alguns de vocês devem ter visto ou lido a história que eu mandei no grupo, a história de uma moça chamada Gladys Awards. Ela foi uma missionária cristã à China. Mas essa missionária, ela era uma empregada doméstica. E a pergunta que eu faço para os irmãos inicialmente é: o que pode fazer uma empregada doméstica? Como Deus pode usar uma mulher tão simples como ela? Ela viu certo dia um pregador falando sobre a necessidade
de anunciarmos Cristo aos povos que não conhecem a Cristo. E o coração dela queimou, então ela disse: eu quero servir ao Senhor, eu quero entregar a minha vida pela causa do Evangelho, eu quero gastar a minha vida pela causa do Evangelho. Então, ela procurou uma agência missionária. E ela disse então que ela havia ouvido essa mensagem, então ela queria se lançar e servir o povo da China com o Evangelho. Então, depois de alguns testes, depois de algumas provas, ela foi recusada, porque ela não tinha capacidade intelectual dos outros missionários. E afinal de contas, chinês é uma língua muito difícil. Então eles falaram que não poderiam vir. Mas ela, com o coração queimando por servir a Jesus, continuou trabalhando. E procurou então uma forma de conseguir uma passagem mais rápida. Ela não pôde ir de navio, mas tinha uma passagem de trem que era bem mais barata. Então ela começou a trabalhar intensivamente, fazer hora extra nos seus serviços domésticos. E cada centavo que ela tinha, ela colocava lá, para poder alcançar o povo. Ela não tinha ninguém para ajudá-la, mas depois de anos e anos e anos, ela chegou à China com muita dificuldade. E a história dela é linda. Nós lemos 10 biografias cristãs. A história dela, para Andresa, é a melhor de todas. A gente está falando aqui, e resumindo aí a ilustração que introduz a nossa mensagem, ela era uma moça de 1,47 m, uma pequena senhora. E ela foi, meus irmãos, poderosamente usada por Deus na China. Ela teve vários filhos, ela teve influência e, por conta do ministério dela, muitas pessoas chegaram ao conhecimento de Deus. A minha pergunta para vocês, e a pergunta que essa mensagem se põe a nós, é: por qual motivo não fazemos a obra de Deus? Meus irmãos, será que somos inaptos? Será que somos pequenos e não conseguimos fazer? Será que estamos diante de uma obra que é muito maior do que a gente? Então a gente olha para essa obra e a gente se assusta, porque essa obra é muito grande, nós somos pequenos. E como nós, que somos pequenos, podemos fazer uma obra tão grande? Mas é exatamente isso. Nós somos de fato pequenos, irmãos. Mas Deus se agrada de usar os pequenos. Deus se agrada de usar os que não são. Por isso eu pergunto para você: por que você não está sendo usado como a Gleides foi? Por que você não está disposto e disposta ao serviço de Deus? Há uma obra a ser feita, e Deus usa aqueles que não podem, e nós somos aqueles que não podem. Portanto, somos nós que precisamos de fazer. Meus irmãos, o povo de Deus, o povo de Israel, estava diante de uma obra que eles não poderiam conseguir fazer. Eles vão, então, como nós vimos na primeira mensagem, Ageu é um profeta bem sucedido. E por que ele é bem sucedido? Porque ele fala a crentes. Ele diz para um povo que ama Deus, um povo que ama Yahvé, porque o templo tinha sido destruído, os muros de Jerusalém haviam sido destruídos e o povo foi embora para Babilônia. Depois de um tempo, pela providência de Deus, o povo foi permitido com que voltasse. Mas como nós vimos na semana passada, o que aconteceu? Muitos amaram a Babilônia, e por amar a Babilônia, ficaram na Babilônia, porque o coração deles pertencia à Babilônia. Afinal de contas, a Babilônia tem conforto, o que não há em uma cidade com os muros destruídos. Então eles ficam na Babilônia, porque amam a Babilônia. O profeta havia dito que eles deveriam construir casas e casar, então eles ficaram, e muitos construíram a vida na Babilônia, e ficaram na Babilônia. Mas é um povo que retorna. E esse povo retorna por um objetivo só: eles querem ver a glória de Deus, eles querem ver Deus exaltado, eles querem ver o templo reconstruído, eles querem ver os muros reconstruídos. Então eles voltam, eles se lançam ao trabalho e começam a construir o templo de Deus. Mas nesse meio tempo vem a oposição dos samaritanos. Mas mesmo diante de oposição, eles permanecem, eles continuam. Mas vem um decreto político. Então eles param. E passam 1 ano,
Passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. E o povo está construindo as suas casas com finos acabamentos. E durante 15 anos, eles se esqueceram do Deus a quem eles serviam. Por isso, meus irmãos, no livro de Ageu, um livro pequeno, nós temos 14 vezes a expressão Senhor dos Exércitos. Eu sou o Senhor dos Exércitos. É a mim que vocês servem. A quem vocês temem? Vocês estão temendo o governo político? Vocês estão temendo a oposição? Por que vocês estão temendo? Eu sou o Senhor dos Exércitos. Façam a obra. E é isso que o Ageu, então, convoca o povo. É muito lindo, porque nós vimos na semana passada, Ageu convoca o povo a trabalhar. Então logo o povo começa a trabalhar. São pessoas que amam a Deus e amam a glória de Deus. Meus irmãos, essa mensagem é muito importante para a gente, porque nós somos uma igreja em plantação. E se somos uma igreja em plantação, e se você está numa plantação de igreja, só pode ter uma resposta possível a isso. Você ama a glória de Deus. Você quer ver Deus sendo glorificado. Então nós nos lançamos no projeto, que é muito maior do que nós. E pode ser que a gente deixa com que o desânimo tome conta do nosso coração. Pode ser que nós deixamos que outras coisas tomem conta do nosso coração. E a gente deixa a obra de Deus. E a gente está convocando a gente para fazer o seguinte: faça. É maravilhoso, gente. Porque se nós estamos lidando com crentes, porque crentes, quando ouvem a voz do Senhor, uma coisa só eles fazem, é obedecer ao Senhor. Senhor, é isso que o Senhor quer de mim, é isso que eu vou fazer. Não importa o custo, porque Tu és soberano. Na verdade, eu fui comprado, eu não pertenço a mais. De quem é a sua vida, irmão? Qual que é a sua esperança na vida e na morte? Primeira pergunta do catecismo, né? Qual é a sua única esperança? A sua esperança é que não pertencemos a nós mesmos, mas fomos comprados. Portanto, no corpo, na alma, na vida e na morte, somos de Jesus e vivemos para a glória dele. E meus irmãos, o que nós fomos chamados na mensagem passada é algo sobre prioridade. Não é que nós não precisamos de construir nossas casas, mas é uma prioridade que tem que pulsar no nosso coração. E essa prioridade é a glória de Deus. Para isso que existimos. Fomos comprados. Existimos para um objetivo. Para a glória de Deus. Irmãos, e se não existirmos para a glória de Deus, não há motivo de existirmos. Mas bendito seja Deus que nos exaltou por meio dessa mensagem. Mas agora um outro contexto se impõe na segunda mensagem de Ageu. É o contexto quando eles começam a lançar os alicerces da obra. Eles começam a fazer. E quando eles começam a fazer, eles começam a perceber que aquele tempo será muito menor do que o outro tempo. Então nós vamos ver, eles ficam desanimados e o profeta mais uma vez exorta eles à fidelidade, mostrando primeiro o que eles devem fazer, o que eles devem ter coragem, eles devem trabalhar, mas o que o Senhor faz, porque a obra dos irmãos, no fim das contas, é dele. Mas um último detalhe aqui de introdução. Ageu, eu não disse isso na semana passada, ele é um profeta que profetizou em menos de 4 meses. 4 meses. E é muito incrível, porque o livro de Ageu é completamente datado. E nós temos aí, se você observar o último versículo do capítulo 1, observe. O último versículo do capítulo 1 diz o seguinte, olha só. No 24º dia do 6º mês. Nós estamos em que mês? 6º mês. 24º dia. Então, o profeta entrega a mensagem e o povo começa a trabalhar. Foi isso que aconteceu. Eles começaram a trabalhar. Olha só o que diz o verso 14 também. Vamos lá, o verso 14 e o verso 15. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo. E eles o quê? Começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Eles começaram a fazer. Eles de fato amavam Yahvé. Eles começaram então a trabalhar. Em que dia? 24º dia do 6º mês. E agora como começa o primeiro versículo
do texto que vamos considerar. O primeiro versículo, no 21º dia do 7º mês. Nós temos aí, 24º dia do 6º mês, depois 21º. Irmãos, menos de um mês. Menos de um mês. E aquele povo que tinha ouvido a voz do profeta, aquele povo que se engajou na obra do templo do Senhor, já estava chorando, desanimado. Está difícil, esse tempo não é glorioso. Eles já estavam desanimados, porque somos assim. Nós às vezes sabemos o que precisamos fazer. Por isso, meus irmãos, uma aplicação aqui para a gente. É fundamental você estar no meio do povo de Deus, ouvindo a voz de Deus por meio da palavra. Porque se você não fizer isso, você esmorece, você cai, você fraqueja. Gente, menos de um mês, eles já estavam começando a fraquejar, e o profeta vem mais uma vez e os encoraja. E nós vamos ver exatamente o que consiste o encorajamento do profeta. Primeiro eu quero que vocês vejam o texto que lemos de forma panorâmica. Está aí na ordem de culto, na página 3. Na página 3 da ordem de culto, você consegue ver a estrutura textual de Ageu, capítulo 2 do 1 a 9. E eu vou trabalhar exatamente essa estrutura com vocês. Vamos olhar de forma panorâmica e vamos considerar ponto a ponto do que a palavra de Deus nos ensina aqui. Primeiro, a data e o contexto da profecia. Nós vamos ver isso no primeiro verso, nós vamos pensar um pouquinho sobre a data e o contexto. Depois nós vamos ver no verso 2 e no verso 3, o desânimo nostálgico do povo. O povo estava olhando lá para o templo antigo e eles desanimaram, né? E no terceiro momento, nós vamos ver a exortação e as promessas que Yahvé fez ao povo. E ele fez 5 exortações e promessas. Primeiro, ele exortou o povo, no verso 4, na parte A, dizendo: coragem, trabalhem. Na parte B do verso 4, ele diz que o Senhor das Exércitos está presente com eles. No versículo 5, ele diz que Deus tem uma aliança com o povo, e por isso eles não precisam temer. No quarto ponto aí, verso 6 ao 8, Deus vai dizer que Ele vai abalar as nações, que Ele vai encher o templo com a glória dEle, e que a prata e o ouro pertencem a Ele. E a última promessa que o Senhor Deus faz é que a glória do novo templo será maior do que a glória do antigo, e que o próprio Yahvé iria estabelecer paz. É isso que a gente vai ver. Então primeiro eu quero trabalhar um pouquinho com vocês a data e o contexto da profecia. Gente, no 21º dia do 7º mês, o que acontecia no 7º mês? No 7º mês acontecia a festa dos tabernáculos. E aí na página 4 da ordem de culto você tem 2 textos. Você tem um texto da instituição da festa dos tabernáculos. E o que consistia a festa dos tabernáculos? O povo de Deus, lembrando da provisão e do cuidado de Deus, ficava 7 dias habitando em tendas, pequenas tendas feitas por mãos, para lembrar que como que Deus o tirou do Egito como um poderoso, como que Deus tem uma aliança com eles, como que Deus sustentou eles no meio ao deserto, como que Deus foi bom com eles. Então é essa festa que foi instaurada. Olha só o que diz o texto de Levítico, capítulo 23, do 34 ao 43, com alguns cortes. Diz o seguinte, olha: diga ainda aos israelitas, no 15º dia do 7º mês. Qual mês, irmãos? 7º mês. E o que? Nós estamos aqui em Ageu, em qual mês? No 7º mês. Só que a festa começava no 15º dia. Começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. Nós estamos aí. A profecia de Ageu foi entregue no último dia da festa dos tabernáculos. Era um dia onde que o povo tirava para culto a Deus e que o povo estava reunido. A gente vai ver, olha, no primeiro dia da festa dos tabernáculos haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. No 8º dia façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene. Não realizem trabalho algum. Comemorem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Esse é decreto perpétuo para as suas gerações. Comemorem no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. E Deus termina dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu estabeleci essa festa. E Ageu, a palavra profética, é entregue exatamente no último dia da festa dos tabernáculos. Por que isso é importante?
Vocês conseguem imaginar por que isso é importante? Porque nesse mesmo dia, alguns anos atrás, no último dia da festa dos tabernáculos, o templo de Salomão ficou pronto, com toda a sua glória. E Salomão então dedicou o templo a Deus no último dia da festa dos tabernáculos. Olha o que está aí em 1 Reis capítulo 8, do 1 ao 5. Olha só, então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem a Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Olha que glorioso, a arca da presença está lá. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. O rei Salomão e todo Israel haviam reunido diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que não era possível contar. Gente, era assim com Salomão. Tinha tanta ovelha, mas tinha tanto boi sacrificado naquele dia glorioso, e a arca do Senhor estava lá, e o povo estava em festa. Não podia contar, não dava para contar a quantidade de ofertas e sacrifícios que foram entregues ao Senhor naquele glorioso dia. Um comentarista disse o seguinte: o primeiro templo foi sustentado pelo Estado. Salomão, o próprio rei, com os recursos de Davi. Meus irmãos, no período de maior prosperidade de toda a história de Israel, nesse período, Davi preparou tudo. Salomão então constrói um templo grandioso. O primeiro templo foi sustentado pelo Estado. Este é construído por lavradores empobrecidos. Aquele era protegido como um santuário real. Este é o templo de uma cidade sem muros. O templo ao qual se refere a profecia de Ageu não passava de uma capela aldeã comparado com o templo de Salomão. Gente, tem um pouquinho ali do pouco de ouro que era o templo na época de Salomão. Olha só, além da riqueza das esculturas do primeiro templo, tudo que era pertinente era revestido de ouro. Tudo glorioso. Salomão revestiu o altar inteiro dentro do oráculo, os 2 querubins, o chão da casa revestido de ouro, as portas do santuário revestido de ouro. Foram empregados 600 talentos de ouro para revestir o Santo dos Santos. As câmaras superiores também eram de ouro. O peso dos pregos de ouro, gente. Pregos de ouro. Dizem que na época de Salomão a prata perdeu seu valor de tanta abundância de ouro e poder e glória de Salomão. Qual que é o nosso problema? Por que eu estou falando tudo isso? Porque é por esse motivo que aqueles anciãos que viram a glória do primeiro templo de Salomão, quando eles começam a ver o que estava sendo feito, eles começam a chorar. Quando eles têm em vista isso que eu coloquei diante de vocês agora, a discrepância entre os templos. O templo de Salomão, com toda a sua glória, ouro, riqueza, Israel proeminente entre as nações. Agora Israel, com um templo fraco, empobrecido, com os muros quebrados. E o povo olha isso e ele chora. E por que eles choram? Porque eles querem algo grandioso por si só? Não, porque eles amam o Deus de Israel. E eles olham para o templo e eles falam: Senhor, como pode tua casa estar assim? Estes, irmãos, são aqueles que amam Jerusalém. São aqueles que os babilônicos pediam para eles cantar, eles falaram: como nós vamos cantar em terra estrangeira? Não tem como, nós amamos Israel. E eles voltam porque eles amam. E quando eles voltam, o que eles encontram é ruínas. Ele vê um profeta dizendo: gente, ânimo. E o povo começa a trabalhar, mas é tudo tão precário, é tudo tão difícil, não tem a glória que tinha antes. Eles começam a chorar. E é nesse momento exato, esse é o contexto, irmãos, é nesse momento que Deus se levanta por meio do profeta. E Deus entrega então uma mensagem ao povo. E a mensagem é a seguinte, está no verso 2. Verso 2 e verso 3. A gente vai considerar agora o desânimo nostálgico do povo. O profeta se levanta diante desse cenário e diz: pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel:
filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, ao restante do povo. Pergunte, quem de vocês viu a glória viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparando a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Olha que coisa magnífica. O profeta vira e fala assim: quem de vocês aí viu? Vocês que estão chorando aí, quem de vocês viu a glória deste templo no seu primeiro esplendor? Quem foi que viu? Comparado àquele, este não é como nada. Deus está dizendo a verdade. Sabe o que é lindo na palavra de Deus? Como que nós gostamos de consolar as pessoas? Alguém diz o seguinte: olha, eu não fiz algo bem, eu tenho pecado, eu tenho falhado. E aí nós tentamos consolar, dizemos: não, você é bom, né? Não, isso está muito legal, isso aí que está sendo feito, né? Está muito bom. E Deus diz o seguinte: olha, realmente, quem viu a glória do primeiro tempo, comparado a ela, não é nada isso. Só que, no fim das contas, não importa muito o que podemos fazer com o nosso recurso. O que importa é o que Deus faz por meio de nós, por meio daquela gente empobrecida, por meio desse templo que não é nada. Não é isso? Não é isso que vocês veem? Realmente não é um trabalho precário. Eu quero trazer uma aplicação para a nossa igreja. Irmãos, somos uma igreja em plantação. E o que isso significa? Que temos 1,5 milhão de necessidades. A gente não tem, nós desejamos fazer muitas coisas para a glória de Deus, mas a gente não consegue, na verdade. O que a gente consegue é entregar um tempo muito michuruco para Deus. E pode ser que nós venhamos a nos entristecer por isso, porque a gente quer fazer mais coisas para Deus. Não é porque nós não amamos a Deus, nós amamos, nós queremos fazer mais coisas. E aí, no meio disso, nós, tristes por conta disso, Deus vira para o povo triste, o povo chorando. A gente vai ler um texto aí que mostra o povo chorando. A mensagem de Deus, primeiro ele fala o seguinte: ele concorda com a premissa deles. É verdade, esse tempo, comparado com o outro lá, não é nada. Mas deixa eu te falar, continue fazendo esse tempo que é pequeno. Porque eles haviam, gente, o que dá para fazer com um mês? Vamos lá, menos de um mês, muito pouco. Eles haviam começado o trabalho, mas ao começar o trabalho eles já haviam desanimado. Eles tinham só começado. E Deus concorda que de fato esse aí vai ser muito menos esplendoroso que o último. Mas Ele exorta: continue fazendo o meu trabalho, continue fazendo a minha obra, continue. Ele diz, ele exorta o povo, diz a terceira parte, verso 4, ele diz o seguinte: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu sou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Gente, olha que lindo. Nós não temos superlativo no hebraico. Nós não temos, por exemplo, fundíssimo, né? Como que um hebreu vai falar que é fundíssimo alguma coisa? Fundo, né? Fundo. Nosso Deus é santo, irmãos. Então Ele é santíssimo, correto? Mas Isaías diz: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia do Senhor. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. O Senhor Jesus, quando Ele tinha que dizer algo muito importante, Ele dizia: na verdade, presta atenção, eu só estou dizendo, estou dando ênfase. E aí, qual é a ênfase então aí? A ênfase é na coragem. Ele usa 3 vezes essa palavra coragem. E é muito lindo. É muito lindo porque isso não é só ênfase, gente, mas também tem algo de abrangente aí. Porque ele fala coragem para o líder político, que é Zorobabel. Coragem, Zorobabel. Ele fala coragem para o líder eclesiástico, Josué. Coragem, Josué. E ele fala de forma tão linda para o povo. Ele diz assim: coragem, ó povo da terra. Vocês são daqui. A terra pertence a vocês. Vocês são o povo da terra. Portanto, trabalhem. Ergam as mãos à obra. Porque eu sou com vocês, diz o Senhor. Eu sou com vocês. Trabalhem. Ergam as mangas. Tenham coragem. Não recuem. Gente, está difícil. E, meus irmãos, nós enfrentamos dificuldades numa plantação. Nós enfrentamos.
E diante dessas dificuldades, a mensagem de Deus para a gente é: coragem, ergam as mangas, continue fazendo a obra de Deus, continue obedecendo ao Senhor, continue honrando ao Senhor, continue exaltando o nome do Senhor. Coragem, povo da terra. E é muito lindo o que ele diz. Ele começa a dizer agora de forma reiterada. Se nós não temos superlativo no hebraico, gente, isso tem alguma coisa para dizer para a gente. Não sei se você reparou, mas a partir de agora vai ter uma chuva de Senhor dos Exércitos aqui. Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. Olha só, no verso 4, Senhor dos Exércitos. No verso 6, Senhor dos Exércitos. No verso 7, Senhor dos Exércitos. No verso 8, 4 vezes, Senhor. Olha o verso 8, gente. Olha o verso 8. No verso 8 tem 3. Olha só o verso 8. A glória deste novo tempo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a minha paz, declara o Senhor dos Exércitos. 2 vezes, né, gente? Tem aqui o 8 e o 9, são 3 vezes. É uma chuva de Senhor dos Exércitos. Isso tem algo a nos dizer. Deus está dizendo, irmãos, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Olha aí o que Gerhard von Groningen diz. Está aí na página 5 da ordem de culto. A tradução mais correta desse termo, Senhor dos Exércitos, é soberano. Refere-se ao reinado absoluto e imutável do Deus Yahvé sobre todo o reino cósmico, incluindo todos os seus elementos. O termo soberano inclui a ideia de plena autoridade e pleno poder. Senhor absoluto e único. Ele reinava sobre a comunidade restaurada e sobre os seus opositores. A comunidade restaurada não tinha nada a temer. Poderiam e deveriam continuar com sua tarefa de reconstrução, tendo plena confiança e certeza de que o seu Senhor da aliança estava no controle absoluto. Meus irmãos, nós servimos um Deus soberano. Meus irmãos, qual causa que você milita? Qual causa que nós militamos como igreja? O que você deseja? Você deseja a glória de Deus? Você deseja que a igreja triunfe? É isso que você deseja? Meus irmãos, a igreja vai triunfar. A causa está ganhando. Nós enfrentamos dificuldade, nós enfrentamos oposição, mas nós lutamos uma luta que nós já vencemos. Cristo já venceu por nós. Nós não precisamos de tentar vencer na força do nosso braço, nas nossas habilidades de construção. Olha que tempo lindo. Não é isso. A mensagem de Ageu é uma mensagem para dizer para a gente, antes de tudo, que o Senhor é Senhor dos Exércitos, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele é soberano, irmãos, sobre a sua obra, que Ele é soberano sobre o seu povo. Nós podemos descansar, Senhor. Então, nós de fato cansamos, não cansamos? Nós nos desgastamos na obra do Evangelho? Nós damos a nossa vida, não damos? Mas no fim das contas, a gente descansa porque a gente sabe que nós já vencemos, que Jesus já ganhou pra gente, porque Ele é o Senhor dos Exércitos, e a gente pode confiar nele. Caminhando aí, irmãos, para o fim, na última página da ordem de culto, na página 6, agora Deus vai encorajá-los, dizendo que Ele tem uma aliança com eles. Olha só o verso 5. Depois dele falar, encorajar o povo dizendo: coragem, 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 mãos à obra, trabalhem, porque eu sou com vocês, declara o Senhor. Gente, olha que lindo isso. A primeira coisa que Ele está dizendo: eu sou com vocês. Meus irmãos, só essa frase é para a gente um bálsamo tão grande, uma alegria tão grande, porque nós nos desgastamos na obra de Deus, mas Deus está dizendo assim: eu estou com vocês. Eu estou no meio de vocês, então vocês podem descansar. Então Ele diz isso, e Ele fala por que Ele é com a gente. Por que Deus é com a gente? Ele é com a gente porque Ele tem uma aliança. Olha o que diz o verso 5: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Eu fiz uma aliança com vocês lá atrás. E deixa eu te perguntar, eu já fui infiel a essa aliança? Teve algum momento que eu abandonei vocês? Eu sou com vocês. Eu fiz uma aliança com vocês. O meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Não precisam de temer, porque eu sou com vocês, declara o Senhor. Eu sou um Deus que fez uma aliança, e por mais que vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel, e eu velo pela minha palavra para cumpri-la.
Meus irmãos, nós descansamos em Deus. Você tem essa convicção? Sabe que tudo que a gente faz, por mais que a gente se esforce e por mais que tenha oposição, a gente pode ir diante do nosso Cristo e o nosso Cristo diz pra gente: eu sou com vocês. Essa mesma frase é dita a todo servo do Senhor quando ele está numa situação tanto quanto difícil. Pense no que seria substituir Moisés, né? Olha só, a gente às vezes pensa em muitos tempos onde que Deus age com milagres, mas desde do Éden nós temos Deus se relacionando, mas não com grandes milagres e prodígios. Mas Deus levanta Moisés. Meus irmãos, o mar vermelho abre. Deus levanta Moisés e ele faz prodígios e sinais. Agora imagina você sendo Josué. Moisés não pode entrar na terra e agora é com você. Imagina a situação de Josué. Deus vira para Josué: eu sou contigo, ser forte, ser corajoso. Coragem, eu sou com você. Não tema medo. Por que você teme, Josué? Eu sou contigo. Isso é suficiente para você não temer nada nem ninguém. Continue a minha obra, faça a obra, vá, então somente vá. Rode Jericó e vai cair. Porque o simples é contigo. A muralha que derruba o Senhor é o que faço, Josué, tão somente ser corajoso, tão somente ser forte. Agora imagina os discípulos, quando o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos. Então, envia os discípulos. Menos pessoas que estão aqui. Se eu falasse para vocês assim: olha, vocês vão conquistar toda a cidade, vão morar para Cristo. Gente, como assim? Difícil, né? Jesus vira para menos pessoas e diz o seguinte: toda autoridade me foi dada no Senhor. Eu tenho todo o poder. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês não vão só para Jerusalém, vocês vão até os confins do mundo, em todas as nações, vocês vão pregar. Imagina aqueles homens dizendo: como assim? Nós não somos capazes, Senhor. E não são mesmo. Por isso a igreja é milagre, por isso Deus está no meio do povo dele, por isso a obra é dele, irmãos. Qual era a possibilidade da igreja primitiva se sustentar por meio da oposição? Qual era a possibilidade? Se com Cristo eles se negaram, não tinha possibilidade, meus irmãos. Mas a igreja é obra divina. A igreja é o corpo de Cristo, é Cristo quem faz, é Cristo quem sustenta. E Deus disse para aquele grupo pequeno de discípulos, Deus disse para eles: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês, portanto não precisam de temer. E é isso que ele está dizendo para o povo dele agora. E é isso que ele diz para a gente, irmãos. Porque ele disse que estaria até a consumação dos séculos. Ele está no nosso meio e nós não precisamos temer. Meus irmãos, todos os domingos nós participamos da ceia. E na ceia nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Ele está no nosso meio todos os dias. Todos os dias no meio do seu povo. Portanto, não temam. Sabe, eu amo um trecho dos Evangelhos, onde o Senhor Jesus diz o seguinte: não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Senhor te dar o reino. Não temais, pequeno rebanho, não temam, porque o nosso Deus nos dá o reino. O reino é dele, e ele nos dá, porque ele é nosso Pai, e ele comprou, ele já venceu. O penúltimo ponto, meus irmãos, ele diz algo cósmico agora. Ele está falando agora do que ele vai dizer, ele vai fazer com as nações, verso 6 a verso 8, olha o que diz. Olha o que diz, do verso 6 ao verso 8, o Senhor Deus está dizendo por meio do profeta: assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco eu farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações, das quais trarão para cá os teus tesouros. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando que ele vai tremer a nação, e que a nação vai trazer o tesouro para cá, para Jerusalém.
e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. O que ele diz aí no verso 8? Ele está falando de algo financeiro, né? Porque o povo está com medo. O povo está assim, é uma obra muito grande, a gente não consegue fazer ela. A gente não tem dinheiro, a gente não tem recurso. Como que a gente faz? E Deus diz o seguinte: eu vou tremer as nações e eu vou fazer com que elas tragam um tesouro para cá. Você quer ver o cumprimento disso, irmãos? Vocês querem ver? Sabe o que é maravilhoso da nossa fé? Nós não temos uma fé etérea. A nossa fé está firmada na história. Ageu profetizou e já se cumpriu. Tem muita coisa que vai se cumprir, porque uma perspectiva profética, pensa aí num quadro, onde que você vê montanhas. Você vê às vezes uma montanha do lado da outra, correto? Só que quando você anda, caminha, meu pai gosta de caminhar, aí você anda, vou chegar naquela montanha. Aí você chega, quando você chega, você descobre que a outra está a 10 quilômetros. É muito longe, mas você viu, da mesma forma o profeta, ele profetiza e há coisas que se cumprem ali agora, mas há outras montanhas que se cumprirão, outras coisas que ainda vão acontecer. Mas nós podemos olhar e ter certeza da palavra do nosso Deus fidedigna, porque nós olhamos para ela, nós já chegamos no primeiro monte, a gente já viu que cumpriu. Agora nós esperamos o segundo abalo de céus e terra, porque haverá um dia onde o Cristo glorioso virá com poder e grande glória, e os céus serão abalados. Mas isso já aconteceu uma vez. Eu quero convidar você a enxergar isso. Está no livro de Esdras, capítulo 6. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Esdras, capítulo 6. Antes de Salmos, Esdras. Logo depois, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Esdras, capítulo 6. Se você, todos acharam? Se não tiver achado, não tem problema não. Esdras vai trabalhar com duas profecias, dois reis. Primeiro, Ciro. Ciro havia sido profetizado 140 anos antes de Ciro nascer. Ciro não havia sido nascido. O povo não tinha sido levado para o cativeiro. E o profeta diz o seguinte: Ciro vai libertar o povo. Ciro nem nasceu, gente. Que Ciro é esse? Então passa um tempo, Ciro nasce. Passa um tempo, Ciro se torna o rei da Medo-Pérsia. Passa um tempo, Ciro liberta o povo. Então cumpriu a palavra do Senhor. Só que aí estava acontecendo, nos tempos de Ageu, esse período onde eles não estavam trabalhando, porque tinha oposição política. E aí Dário, que é o outro rei que estava lá, leu os escritos de Ciro, que Ciro dando. E Dário, sabe o que Dário fez? O que Ageu profetizou que ia acontecer? Que os tesouros das nações iriam para Israel. Deus falou o seguinte: olha, qual que é o problema aí? Tesouro, prata, ouro? Eu sou o Senhor dessas coisas. E eu vou abalar as nações, elas vão trazer tesouro lá para Jerusalém. É isso que o profeta está dizendo. O profeta está falando assim: vocês estão com medo de recurso financeiro? É isso aí que vocês temem? Deixa eu te falar, eu sou o Senhor da prata e do ouro, eu sou o Senhor dos exércitos, eu governo as nações. E eu vou tremer as nações, eu vou fazer com que as nações tragam tesouro lá para Jerusalém, para financiar a construção do templo. Então somente creiam, então somente tenham coragem, porque o resto é comigo. Não precisam de tempo. Meus irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Esdras, capítulo 6, verso 3. Do 3 a 5 vai falar do achado ali de Ciro. E isso já tinha acontecido nesse momento. Mas do verso 7 ao verso 10 vai falar de Dário. E olha o que ele fez. Olha só que coisa gloriosa que Deus fez por meio do profeta. Esdras capítulo 6, verso 3. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nestes termos. Olha o que Ciro disse: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago
pago pela tesouraria do rei. Eu, Ciro, estou falando, quem vai pagar isso é a tesouraria do rei. E os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém e devem ser colocados na casa de Deus. Agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais da província, amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz no templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem o templo de Deus em seu antigo local. Não quero saber mais de oposição. Dario está dizendo, acabou a oposição, ninguém mais vai interferir. O governador e os líderes vão ter total liberdade para reconstruir o templo. Não quero saber. Gente, Dario está na multidão. Não quero saber de oposição. Olha o que ele diz agora, verso 8. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão a esses líderes dos judeus na construção desse templo. Vocês vão fazer o seguinte a esses líderes aí. Abre aspas. Dario está dizendo: as despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros, para holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho, azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo será entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei dos seus filhos. É isso aí. Deus disse, agora volta para Ageu. Deus disse, irmãos, ele falou o seguinte: eu vou abalar céus e terra. E eu vou abalar céus e terra, e eu vou fazer com que o tesouro das nações caia em. Então somente tenham coragem, eu sou o Senhor dos Exércitos. Daí vai lá, promulga um decreto. Fala o seguinte: eu quero saber, não quero saber de oposição a esse povo. Deixa esse povo construir livremente, ele vai trabalhar e tem outro. Se precisar de tudo, tesouro, o que precisar de recurso, é a tesouraria que vai pagar. Se precisar de vinho de holocausto, de qualquer coisa, vinho, azeite, tudo que esses homens precisarem, vocês forneçam, Jesus. Meus irmãos, olha o Deus a quem servimos. A gente precisa de temer alguma coisa. Meus irmãos, nós somos uma igreja de plantação, mais uma vez, aplicando isso pra gente. Nós temos muitas necessidades, mas a gente precisa de temer alguma coisa. Meus irmãos, que Deus que a gente serve. Nós servimos o Senhor dos Exércitos. Nós confiamos, nós descansamos nele. Ele que faz. Ele é o Senhor. E agora o último versículo, o mais lindo de todos. Eu acho que esse é o ponto auge de todo o livro de Ageu. O verso 9. Olha o que diz o verso 9. A glória deste novo templo será maior do que no antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Como assim? Meu Deus. O Senhor vai trazer tesouro das nações para cá. A glória desse templo vai ser maior do que o outro. Não tem como. Não tem como. A glória do primeiro templo era muito grande. Como que a glória do segundo templo vai ser maior do que a primeira? Irmãos, como que essa profecia se cumpre? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Como que se cumpre a profecia de uma glória de um segundo templo maior do que o primeiro? Eles estavam diante de um templo paupérrimo. Eles estavam diante de um templo em ruínas. Como que isso iria poder acontecer? Nós sabemos que de fato o templo foi construído, mas sem nenhuma glória. Não tem glória nesse templo. Ele acabou de ser construído 3 anos depois, mas sem tanta glória. E aí? Nós sabemos que depois Herodes fez algumas reformas no templo e melhorou o templo, a ponto dos discípulos de Jesus falarem assim: olha que templo grandioso. Jesus vai falar: não vai ficar aqui templo, pedra sobre pedra, assim que tudo vai ser destruído. Por mais que o templo de Herodes fosse um templo muito bonito, irmãos, o templo de Herodes não se compara ao templo de Salomão. E se o templo de Herodes não se compara ao templo de Salomão, como que essa profecia se cumpriu? O Senhor Jesus, ele disse que ele iria destruir esse templo e faria um outro templo. Reconstruiria o templo em 3 dias. O templo de fato foi destruído em 70, mas o templo não foi reconstruído, muito menos em 3 dias. Que tipo de templo
templo é esse então? O templo é o próprio corpo de Cristo, é onde que Ele habita. Meus irmãos, Deus habita no meio do seu povo. E esse é o maior e mais glorioso templo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos glória, como glória unigênita do Pai. Nós tocamos na glória de Deus. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Não existe nada mais glorioso do que o Cristo. O Cristo é mais glorioso. Por isso a glória do segundo templo é maior. Porque não há nada nesse mundo, não há nada que possamos fazer para o nosso Deus que seja maior do que Ele mesmo, da sua glória. E portanto, irmãos, nós não preocupamos mais com templos feitos por mãos humanas. O nosso trabalho está em edificar outro templo, que é a igreja de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é glorioso, porque Cristo é glorioso. Meus irmãos, acompanhem comigo alguns versículos que eu selecionei lá na página 6. E aí nós encerramos o nosso culto, trazendo uma aplicação para a gente. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória dele. E a glória dele é como a glória do Pai. O Senhor Jesus é glorioso. E Ele veio, se fez onde nós, não há templo de Salomão que se compare ao nosso Cristo. Isso é uma mensagem importante para nós como igreja. O que tem valor para a gente? O que é importante para a gente? Um puritano diz que se nós colocarmos todos os mundos e todos os tesouros e todas as glórias humanas de um lado, colocarmos Cristo do outro, Cristo tem mais peso. E glória é exatamente isso. A palavra hebraica é kavod, significa peso, algo que é luminoso, glorioso, o resplendor da glória de Deus. Tudo estava ali, na pessoa bendita do Cristo. E o Cristo foi entregue por nós. O que vocês querem? Vocês querem algo mais glorioso do que o Cristo? Esse é o problema de muitos nós. Às vezes nós queremos glória, nós queremos coisas e rejeitamos o Cristo, sendo que o Cristo é o nosso maior desejo. Ele é ele que deve ser desejado pela nossa alma, porque Ele de fato tem glória e Ele pode nos satisfazer. Só o Cristo pode nos satisfazer. Olha que o Senhor Jesus ora em João capítulo 17: Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, antes que existisse mundo, antes que existisse templo. O Cristo é glorioso. Esse Cristo nos foi entregue. E o último versículo, eu quero encerrar a mensagem com esse último trecho das Escrituras, é 2 Coríntios capítulo 4, do 3 a 7. Olha que lindo que diz, irmãos. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gente, uma pausa aí. Ele está falando que se o evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. As pessoas que se perdem, há algo atuando no coração delas, que é o Deus desse século cegando o entendimento delas, para que elas não consigam ver a luz da glória do evangelho, que é a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus irmãos, a beleza na face de Cristo. Jesus é glorioso. Jesus é, o evangelho de Cristo brilha, e Jesus é maior do que todas as coisas. Só que qual é o problema do incrédulo? O incrédulo não consegue ver que Cristo é mais valioso que todas as coisas. Ele continua correndo atrás de coisas inúteis que não vão satisfazer ele. Mas só o evangelho é glorioso o suficiente, meus irmãos. E aí ele termina dizendo: porque não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus o Senhor, e nós como servos por amor a Jesus. A gente não prega nós somos servos, nós somos escravos, porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Iluminação do conhecimento de Deus. Como podemos conhecer a Deus? Como podemos conhecer a Deus? Conhecemos Deus quando olhamos para Cristo Jesus, porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus.
Jesus é glorioso e toda a glória do ser divino habita na pessoa de Cristo Jesus. Ele é glorioso. E temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meus irmãos, o título dessa mensagem, se você reparou, é a glória de Deus em vasos de barro. A glória de Deus em vasos de barro. Deus manifesta a sua glória por meio de templos que são dignos. É naquele templo pequeno, é naquele templo que ninguém dava nada por ele, que Cristo entrou. E num dia, na festa dos tabernáculos, sabe o que o Cristo disse? Um dia, na festa dos tabernáculos, Cristo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O Cristo disse: eu posso alimentar vocês. O Cristo entrou no templo e Ele que pode nos alimentar, nos dar vida, porque Cristo é a grande glória da igreja. Nós não precisamos de temer, porque amamos Cristo, e a glória da segunda casa de fato é maior do que a primeira. E agora eu termino com uma aplicação para a gente. Nós vimos na aplicação da semana passada o seguinte: se Deus era tão zeloso por um templo que Deus sabia que seria destruído, não é isso? Deus estava exortando aquele povo para o povo reconstruir um templo que Deus sabia que no fim das contas aquele templo ia ser destruído. Mas Deus exorta o povo a trabalhar. Quanto mais nós precisamos nos engajar na obra de Deus e trabalhar na obra de Deus. Essa foi a primeira aplicação, a primeira mensagem. Mas a aplicação de hoje é a seguinte: de fato Deus nos exorta a trabalhar com um templo que é muito maior do que o outro. É a igreja do Deus vivo. E a igreja de Jesus é de fato mais gloriosa do que qualquer coisa que você possa pensar sobre a terra. Meus irmãos, não existe nada como a igreja de Cristo. A igreja de Jesus é gloriosa, é santa, é pura. E nós somos chamados a batalhar pela igreja. Nós somos chamados a lutar pela igreja, para que a glória de Deus se manifeste por meio da igreja. Meus irmãos, é tão triste conversar com algumas pessoas que desacreditam na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E quando desacreditamos na igreja, desacreditamos no Cristo. E quando desacreditamos na igreja, desacreditamos que Ele é o Senhor dos Exércitos, que está conosco, e que a causa da igreja vai triunfar. Meus irmãos, as nossas causas, as outras causas que lutamos, elas vão fracassar. Mas essa causa é uma causa que nós não perdemos, a causa da igreja. Então, a aplicação para hoje é coragem. Trabalhem na obra de Deus, edifiquem a igreja. Não se preocupem, não falem mal de igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Lute pela igreja, ame a igreja, sirva a igreja, dê a sua vida pela igreja, porque a igreja de Cristo é gloriosa e a glória desse templo é muito maior do que a glória de templo de Salomão e outros templos. Meus irmãos, podemos ter coragem, podemos trabalhar na obra de Deus, porque é Cristo quem sustenta a sua obra. E a igreja de Jesus é gloriosa, essa glória é muito maior. A pergunta final é: essa glória está brilhando em seus olhos? O seu coração anseia por ver a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus. Se você deseja, se você tem fome, você será saciado. É exatamente isso que a gente vai fazer agora, por meio da ceia. Temos fome e o nosso Cristo nos alimenta. Vamos orar? Quero que você pense um pouquinho em tudo que foi dito hoje. Que você coloque a sua vida diante do Senhor, que você peça para que você tenha coragem, para que você não tema, para que você possa trabalhar e ver e desejar a glória de Deus. Vamos orar. Senhor dos exércitos, nós te amamos, assim como o povo de Israel que voltou do cativeiro, nós te amamos. A nossa consciência não duvida, antes tem certeza que te ama. O Senhor nos feriu com a tua palavra e desde então nós te amamos. Mas o nosso amor é inconstante, Senhor. Nós esmorecemos reiteradamente. E nós somos gratos ao Senhor pelo encorajamento que há na tua palavra. Obrigado, Jesus, porque não precisamos temer. Obrigado porque o Senhor tem uma aliança com o teu povo. Obrigado porque o Senhor diz pra gente: eu estou com vocês.
E o Senhor é a nossa força para continuar. Porque de outra forma, Deus, nós já teríamos desistido. Mas é o Senhor que nos sustenta e nós te adoramos por isso. Nós bendizemos o teu nome. Nós queremos consagrar ao Senhor as nossas vidas, Senhor. E nós pedimos para que o Senhor confirme a obra das nossas mãos. Confirme, Senhor, a obra das nossas mãos. Para que o Senhor receba a glória. Não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Seja glorificado em nosso nome, Jesus. Que nós possamos ver a tua glória. Que nós possamos desejar a tua glória. Que nós possamos trabalhar para que a tua glória seja manifesta no meio dos homens. E que o Senhor venha, que estabeleça o teu reino. Que o Senhor faça tremer as nações. Que o Senhor abale as nações. Que o Senhor derrube todo arrogante, todo soberbo. E que o Senhor console aqueles que choram. Venha, Senhor. Só temos esperança em teu reino, porque todos os outros reinos são corruptos e passageiros. Mas nós militamos na causa do reino que é maior do que a gente. Um reino que a gente não tem a capacidade em nós para edificar, mas é o Senhor que edifica. Por isso nós te bendizemos. Por isso nós somos gratos, porque até o trabalho que fazemos vem do Senhor. Bendito seja o teu nome. Santo é o Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu povo. Obrigado por essa igreja. Obrigado por várias igrejas locais que se reúnem nesse dia para exaltar o teu santo nome. Edifica a tua igreja, Senhor, e promova a tua causa. É o que nós pedimos e oramos. Em nome de Cristo, nosso bendito, santo e maravilhoso Salvador. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos participar do banquete. O banquete do Cristo que se entregou a nós. E o banquete é do Senhor. Se você é povo dele, você é convidado a participar. Se você for participar, eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos servir você. E vamos então participar juntos do banquete que é o nosso próprio Deus. A verdade é que desse banquete todos são chamados a participar. Se você ainda não tem um compromisso com Cristo, da mesma forma que as pessoas estão recebendo os elementos externos, você receba Cristo no seu coração. E em breve você vai poder ser batizado, vai poder participar também do banquete com a gente.